Olá, olá, olá! Tudo bem, pessoal? Olha eu aqui, ó! Que lindo, que lindo! Não vou falar pra você. Olha, gente, misericórdia. Tem jeito, gente, não tem jeito, não tem jeito. Eu fico sem graça, aí eu faço papelão, né? Ficar aí mexendo no cabelo. Bom, vamos lá. Eu assisti um vídeo, cara. A CPI da Covid. Meu Deus. Já sei, o título desse vídeo vai ser Trulhando os Poços. Trulhando os Poços. O que é trulhar os poços? É alguém faz lá o seu poço de água nesses lugares desertos, né? Faz um poço de água e vai um inimigo perturbado, cheio do capeta e fecha os poços. Aconteceu isso com Isaac, né? Aconteceu isso com Isaac. Uma hora a gente vai entrar nesse capítulo. O que acontece é que se você é capaz de algo, a única coisa que a outra pessoa pode fazer é trulhar teu poço. Aí aconteceu que eu tava vendo a CPI e os caras lá, cara, ó, para começo de conversa, você tem dois formados de médico, né? Formados em medicina. Ambos têm a honra de serem chamados de doutores. Só que qual que é o melhor? É aquele que trabalha dia a dia, diariamente com aquilo. Porque depois do entendimento teórico, o entendimento prático, esse é o valioso. Esse é o levado em cash e vitorioso, caso fosse uma competição, né? Caso fosse uma competição. Então, tava lá a doutora Nice Yamaguchi. Eu não decorei muito bem o nome dela. Nice Yamaguchi. E o outro lá, que se diz ser doutor também. E os caras metendo a lenha nela. E mal educado, gente. Esse negócio da CPI falou muito mais sobre o cara, sobre esse velhote caduco, do que sobre a doutora Nice Yamaguchi. E sobre a CPI do Covid, foi o que menos foi falado nisso. O que menos foi falado. O que menos falaram era sobre o título da reunião. É o que menos foi dito. Porque toda a reunião foi exposto sobre o presidente e sobre o quanto eles consideram ineficiente a doutora Nice Yamaguchi. É uma falta de respeito tão grande, que mostra exatamente por que no Japão a gente é discriminado. Por que no Japão a gente é discriminado? A gente é dito como povinho. É por causa desse tipo de pessoa assim, que se diz ter estudos, que se diz serem os donos do rolo e tem comportamentos arrogantes, de desrespeito. Porque essa falta de educação clara, ficou clara nessa CPI, mostra, meu Deus, um desrespeito tão grande às mulheres, o quanto esse homem é nojento e asqueroso. Você vê nisso que a doutora era tão educada, e quando a pessoa é educada, ela vive só no meio de gente educada. Diga-me com quem tu andas e eu digo quem tu és. Não é assim que se diz por aí? Provérbio mundano, mas muito correto. Você acha, gente, que uma pessoa acostumada a viver com gente educada, uma mulher culta, uma mulher de 30 anos ou mais trabalhando na rede de saúde e formadas em tantas e tantas formações, ela saberia lidar
diante de uma equação sendo oprimida por um bando de mal educado, grotesco, ligeiro, jeito malandro de conduzir a conversa, a CPI. Ela mal terminava de responder, ela mal começava a responder, os caras já estavam lá atropelando a senhorinha. A doutora Anice, perdão pela senhorinha doutora Anice, doutora Anice Yamaguchi, uma mulher, ai gente, se eu fosse igual ela, ai meu Deus, eu ia ser um nojo. Uma mulher culta, gente, uma mulher educada, uma japa linda. É isso que dá. Eu falo para os descendentes que está fazendo aqui no Brasil, filho. O Brasil é maravilhoso. Olha, tem gente maravilhosa, querida. Mas o Brasil tá tomado pelos bandidos. Por que você não tá lá no Japão? Que lugar maravilhoso, de gente educada. Você veio aqui para ser humilhado por esses líderes mal educados? Sério, gente. Gente, não dá pra... Cara, lá no Japão, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa pra você. Lá no Japão, é tudo que o nosso Brasil merece. O povo mesmo merece. Né? Tem muita gente boa, gente. Aqui, gente pobre, humilde, não tem nada. Mora seus barraquinhos lá em São Paulo, nas favelas. Trabalhador, dia a dia trabalhando, honesta. Tem muita gente. Mas você vê lá no Japão, não, os caras, quando tem alguém que é formado, é superior ao seu igual, os caras abaixam a cabeça assim, ó. Tem aquela reverência na hora de cumprimentar, é uma reverência. É educado na escola, é educado. As crianças são educadas a respeitar o seu coleguinha de sala que é mais velho, só pela idade, tá? Só pela idade. Já é ensinado a respeitar. Chamam de sensei. É sensei. Acho que é sensei que chama. Entendeu? Eu tô conhecendo agora a cultura japonesa. Eu tô recebendo as surpresas do conhecimento sobre eles agora. E maravilhando. Agora, esses lixos caçados por corrupção, com o nome sujo que eles têm, chamando a doutora de incapaz, que não se deve considerar, desconsidere essa mulher, uma arrogância, uma prepotência. Ah, meu irmão, tá pra aguentar, hein? Tem que ter um sangue de barata. E a mulher, tadinha, você sabe qual é o erro da Anice? Da doutora Anice Yamaguchi? É achar que poderia participar de uma CPI com uns trastes desse, que com a sua educação seria capaz de levar a conversar. Eu não conseguia nem se concentrar nas papeladas, nas provas que ela tinha para oferecer nessa CPI. Por que ela não conseguia se concentrar? É incapacidade? Não, gente. É não saber lidar com uma raça de pessoas, com estilo de pessoas, com um grupo de convivência que ela não é acostumada a conviver. Quando você não é acostumada a conviver como ladrão, você meio que perde o chão. Você não sabe lidar. Você sai como se fosse tolo, entre aspas, né? Porque Provérbios fala, aquele que discute com um tolo, sai como um tolo. Por quê? Porque você não sabe se comportar nessa esfera de lixo humano, nessa esfera de gente mal educada, desrespeitosa. Imagina, se um cara trata uma mulher, uma doutora como essa, imagina como esses senhores tratam as suas mães, as suas esposas. A não ser que sejam tão suja quanto eles. Você tem ideia de como que eles tratam as suas esposas? Olha, rapaz, eu fiquei tão passada. Fiquei passada de ver. Meu filho. Olha, eu vou te falar, hein? É óbvio que a mulher gaguejou. É óbvio que a mulher ela não titubeou. Ela
não consiga concluir, né? Ela é muito educada para saber se comportar com uns lixos desses. Olha, filha, eu fiquei passada. E sabe esse comportamento desses caras, ó. Se você for dominada, ó, o Brasil já tá cheio de gente assim, né? O negócio tá feio pro nosso lado. Mas se a gente não conseguir arrancar esse pessoal do poder, se o povo não conseguir arrancar esse pessoal do poder, não se livrar deles a tempo, a gente tá em maus lençóis. Sabe aquele carinha? Imagina, ó. Se uma doutora foi falar com eles praticamente mandaram ela calar a boca. Praticamente fizeram isso com ela, mandaram ela calar a boca. Agora você pense, quando eles começarem a perseguir os cristãos. Quando você começar a explicar assim, ó, nós não viemos, ó, igual Jesus, ó, é o mesmo que fizeram com Jesus. Nós não viemos aqui para pregar sobre esse reino. Nós não queremos ser reis, não queremos ser políticos, nós não queremos dominar o Brasil. Nós só estamos falando sobre uma pátria que não é esta pátria. Meu reino não é este mundo. Entendeu? Não é este mundo esse aqui. Então, eles não vão deixar você terminar de falar. Ou você acha que quando Jesus teve as conversas lá com os mestres, antes dele ser crucificado, que a tonalidade de voz que foi dita foi mansa e educada? Ou se deixaram Jesus terminar de falar? Por que Jesus usava frases curtas? Meu reino não é deste mundo. Ponto, parava. Falava uma coisa, outra, ponto, parava. Ele falava coisa tipo assim, uma sigla, não, tipo uma pequena estrofe, e deixava para as pessoas pensarem. Enigmas, isso, enigmas. Por quê? Porque se ele prolonga a conversa, eles não dão espaço. Minimamente davam espaço para Jesus falar. Quando Jesus fazia suas próprias reuniões, o Sermão do Monte, etc., ele falava à vontade. Ele era lá o líder. Mas quando você vê Jesus falando diante do Sinédrio, ele falava poucas palavras. Só porque Jesus era educado? Não. É porque eles não dão espaço de falar. Assim aconteceu com Anícia e Yamaguchi. Porque são pessoas sanguinárias. Ó, os governos dominados por sanguinários têm esse comportamento de não deixar as pessoas se explicarem, ser o dono da verdade, de atropelar. Ele atropelou aquele senhorzinho. Ele e o outro lá que também estava de máscara. Um senhor um pouco menos velho, menos estragado, que estava lá. Pouquinha coisa menos também, viu? Ó, isso mostra muito e me lembra do temperamento colérico. Olha aqui, ó. Colérico, enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, decidido, líder e audacioso. São as qualidades, né? Mas olha, insensível, sarcástico, tudo isso aí naquela CPI. Impaciente. Cara, se você não tem paciência para ouvir, quanto menos de ensinar ou para aprender, né? Então já mostra o nível de cultura, de intelectualidade desses lixos. Entendeu? Ah, porque fulano é gente, formado? O governo Lula deixou qualquer um se formar. Não precisa de tirar nota boa, você tem que passar de ano. E tantas prevaricações que tem dentro do sistema de educação e de roubo, não se dá para confiar na formação de muita gente. Principalmente quando as atitudes é que mostram quem é você. Principalmente numas atitudes dessa. O cara não está exercendo a sua formação e critica e subjuga uma senhora que exercente a vida toda de sua formação. E humilhando uma mulher nada educada, nada cavalheiro, nada humano. Isso, tudo que ele
falou contra ela, mostrou sobre ele. Ah, no grupinho de mongoloide, de velhos sujos imundos deles. Ah, estão se achando o máximo. Nossa, humilhei, hein? Olha, humilhei, sambei na cara dela. Porque é desse jeito, exatamente desse jeito, que esses lixos falam nas suas particularidades. Não é educação e requinte. Não é requinte, não. Não existe requinte e educação, não. Eles falam isso mesmo. Malhei, venci, acabei com ela. Dando de pessoas morrendo. Se essa preocupação tanto de pessoas morrendo, por que não ouvir as opiniões divergentes? Porque quando você quer salvar seu filho, tudo que fala que é bom para a saúde, você vai examinar. Que amor é esse pela pátria, né? Bom, isso é tão óbvio, né? Todos nós sabemos que essa gente não ama a pátria, né? Tem que aturar esse povo nojento. Vaidoso, autossuficiente e astucioso. Astúcia, gente. Não sei se pode falar astúcia, né, cara? Dá mais para um jeito malandro, ridículo. Foi tão latente, foi tão óbvia. O jeito malandro que o cara falou. Eu até estava aqui no meu Facebook, fui lá chorar as pitangas no Facebook. Publiquei, eu vou ler lá. Porque, como eu sou tímida falando assim, eu vou passar o que eu escrevi sobre o assunto. Fica melhor, né? Ah, minha gente, o povo ficou revoltado, viu? Seria o fim do jornalismo? E ainda há uma esperança? Dê sua opinião. Ai, amor, meu marido, ele fazendo as publicações dele, e ele é legal, o pessoal tudo participa das publicações dele, porque ele é um amorzinho. Eu tenho um marido que esse é culto, esse é educado, esse é homem de verdade, viu? Ele é formado, é professor professor de português, né? Mas ele é um amorzinho. Tem pessoas que faz jus à sua formação, né? Ah, interessante, ó. Eu vou colocando, tomara que eu consiga colocar aí no vídeo. Tem uma doutora que uma vez ela fez um post muito grotesco e violento contra o Bolsonaro nas eleições. Eu fiquei muito brava quando eu vi, meu Deus. Mas às vezes algumas pessoas mostram desumanidade de um lado e de repente do nada ficou humano, né? Mas no caso aqui eu entendi porque quando é causa de mulheres, né? Algumas pessoas ainda se expõem, né? O caso da Leila. Olha assim, ó. Eu escrevi assim, não consegue concluir, não por desordem de dicção ou narrativa, e sim por um jumento sem o mínimo de educação e respeito. Eu tava brava, hein? Tem uma parte que a Leila, que a vereadora, não é? A senadora Leila, ela levanta e ela é contra os direitistas, hein? Ela é esquerdista. Faz parte daquele time lá, do pessoal lá. Do quanto pior, melhor, né? Aí ela vê uma mulher, que as outras mulheres ficaram acovardadas, né? Meu Deus, né? Em vez de uma mulher defender a outra, mas teve uma aí que se honrou, a Leila. Ela levantou e falou, gente, ela não consegue concluir um raciocínio. Ela não consegue concluir um único raciocínio. Gente, vamos ser mais educados. Ela falou isso com certeza por mais amor para o povo dela. Ela falou, gente, tá ficando feio, vai ficar tão óbvio isso. O pessoal lá fora vai tudo lacrar em cima desse velho. Deixa eu tentar salvar a pátria do meu povo. E levantou lá e falou, epa, ainda tá conseguindo concluir um único raciocínio. Pô, se compadeceu da doutora, porque, gente, você vê uma doutora formada, mais de 30 anos trabalhando, passando por aquele vexame, não porque ela causou vexame, mas porque o outro estava se revelando, o lixo que ele é, né? Aí eu publiquei o vídeo, né? Escrevi, não consegue concluir, não por desordem de dicção ou narrativa,
e sim por um jumento sem o mínimo de educação e respeito. Que às vezes as pessoas, elas não conseguem concluir raciocínio por desordem de dicção, né? Porque gagueja, porque fala mal, não tem costume, tá começando agora a falar com o povo, tipo eu, né? Então a pessoa não tem aquela desenvoltura de falar na frente das câmeras e tudo mais. Praticamente quase não nasceu para isso. E às vezes porque não sabe muito sobre o assunto. Então a desordem de narrativa também. Mas no caso, ela não conseguiu concluir, não foi nem por desordem de dicção ou narrativa, e sim por causa de um jumento. Jumento combina bem com os caras. Sem o mínimo de educação e respeito. Espero que os verdadeiros sábios dessa geração não se intimidam por causa desse tipo de boicote, que é claro que anseia evitar novos pensamentos, novos pensantes e expondo em defesa da realidade. Então, tipo assim, realmente é isso aí. Eu escrevi isso, né? Que eu espero que as pessoas, eu acho que a gente tem que colocar isso na cabeça. Que você vendo essa afronta, com esse desrespeito com uma mulher tão culta, tão educada, não tenha medo também de defender a verdade, de ensinar as pessoas sobre a realidade das coisas, o que está acontecendo na política, que você não se sinta constrangido em defender as coisas certas. De repente, vai calha, né, desse vídeo aparecer nas mãos de uma pessoa muito sábia aí. Então, coloca na tua cabeça que não ter medo, não se deixa de trabalhar, de fazer o seu papel na sociedade por causa de uma situação dessa. Com medo de passar vergonha, de ser afrontado, porque é essa a intenção. Essas CPIs, eles não chamam porque querem, não, eu tenho capacidade, mas são uns vagabundos, né? Eles não chamam doutora Komanice Yamaguchi, por exemplo, eu vou chamar ela porque ela é fraquinha e eu vou desmenti-la publicamente na frente das câmeras. Não é isso, gente. Eles sabem, eles têm um certo, eles vêm só coçando o rabinho, né? Então, tipo assim, eles têm um certo estudo, né? Vamos dar o que é de César, o que é de César. Os pais deles tentaram fazer alguma coisa para mudar a vida deles, só que não deu certo, né? Eles decidiram trabalhar para o lado de Satanás, do capeta, né? Mas eles sabem muitas coisas, pelo poder de manipulação que fizeram eles chegarem ao poder, eles sabem como calar outras pessoas de uma inteligência psicológica. Tipo, eu chamo uma senhora que não é acostumada a conviver com gente malandra igual a gente, que tem um jeito malandro de viver, faz o CPI, atropelo ela, e para os tolos, a grande massa que eles acham, eles ainda estão achando que a grande massa brasileira é burra. Igual acham que nordestino é burro, mas pelo que eu tô vendo aí, os nordestinos estão tudo virando Bolsonaro. Então não é bem assim como eles pensam, não. Mas a mídia, a Globo pregou isso, né? E as pessoas acreditaram. E eles acham que a grande massa vai cair no engano deles. Então eles pensaram assim, bom, vou chamar a dona Anice Yamaguchi, é uma mulher sensível, mulher delicada, né? Provavelmente, olha o lado inteligente. É descendente japonesa, o pessoal que tem essa descendência, mesmo que não mora no Japão, já tem avós, pais, nasce numa educação mais centralizada, mais coerente, menos barraqueira. Então, vamos fazer essa CPI, vamos atropelar, porque eles não são acostumados a viver com gente malandra, como nós somos da política, cara. Nós tomamos o poder, velho, nós vendemos boa parte do Brasil para o exterior. Então nós somos os malandrão, o mundo é dos malandros. É isso que eles têm na cabeça, que o mundo é dos malandros. Vai, trouxa, fica com o mundo dos malandros, que nós vamos ser arrebatados, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e vamos pra glória, vocês vão ficar nesse mundo. Olha, eu não posso nem mostrar, mas vão se dar mal, A gente tem que me segurar porque eu fico irritada, olha, vixi. Então o que acontece? Falar, né? Vamos chamar a dona Anice Yamaguchi e com a nossa esperteza e jeito malandro, vamos atropelar ela. E é bem essa
sabedoria voltada para o engano, sabedoria satânica, que eles desenvolveram essa CPI. Por quê? Porque acham que a massa brasileira, que a maioria das pessoas, o povo, a população é burro e vai, nossa, a mulher não conseguiu responder. Nossa, a doutora ficou de uma forma sem jeito, não conseguiu rebater o cara. Oh, então ela não é tão inteligente. Oh, então as pessoas não sabem ler o contexto da ocasião. Então, por isso, nós, os malandros, vamos fazer essa CPI. Entendeu? É assim que eles pensaram. Apagou a luz aqui. É assim que eles pensaram. É a malandragem. Só que uma coisa eles não contam, que o povo é inteligente. O povo não é burro. E nós vamos distribuir informação. Distribuir informação. E vou dizer para você, meu irmão, vou explicar uma coisa para você. A forma como ela foi educada não sabe lidar com esse tipo. E qualquer pessoa tão educada quanto ela, que não tenha conhecimento ou convivido pelo menos por um tempo com gente malandra desse jeito, não sabe se comportar numa situação dessa, onde você é encurralado por um bando de bandido e safado, metido espertinho. É só isso que aconteceu com a dona Nice Yamaguchi. Entendeu? Esses caras, geralmente, no geral, eles são dotados do temperamento colérico. O temperamento colérico não tratado, não educado, ele passa da fronteira do raciocínio lógico, embora ele ache que ele é lógico o suficiente, mas ele se acha tão superior a outras pessoas que ele fica cego aos seus próprios defeitos e menospreza pessoas que são tão, às vezes, formadas quanto elas, e às vezes são até mais, são melhores, são superiores, e sem dó, sem piedade, usam de uma expertise reversa, né, para poder pisar na outra pessoa. E e eles imaginam que a maioria vai cair nessa ideia deles, né? Com certeza que eu não assisto o Globo Lixo, eu não assisto nem por curiosidade, mas com certeza, como eu sei como é que é, a Globo Lixo tá lá falando, a doutora Nice Yamaguchi fracassou, fraquejou, mas eu espero que, do jeito que ela é inteligente, que ela não esteja psicologicamente mal neste momento, porque quem passou vergonha nessa CPI não foi Dona Nice, a doutora Nice Yamaguchi, foi esses velhotes fracassados que não exercem o que dizem que foram formados, que só um que parece que foi formado em medicina, né? Mais prepotente lá. Então, e os outros não foram formados. Então, fica aí, que você guarde na tua memória que quando essas pessoas agem, você tem que estar com o seu desconfiômetro bem treinado para entender que tipo de pessoa está te humilhando. Ela está te humilhando porque ela é realmente superior a você e acha que pode? Porque eu acho que... Acho não. Nenhuma pessoa, mesmo sendo superior intelectualmente, tem esse direito de humilhar alguém. E quando a pessoa intelectualmente parece, através dos seus rolos, né, de suas formações, parecem ser superiores a você, quando ela tenta pisar em você, existe alguma coisa nela, ou porque popularmente, no caso de político, né, popularmente, eles não são benquistos, tanto quanto você, ou seja, sua linha de votos são maiores, né, ou
Então, ou porque você é emocionalmente muito mais elevado que ela e realizado. Porque existe a inteligência emocional, que você não precisa ser uma pessoa formada para ter ela, e existe a inteligência intelectual, que você tem que estudar, você tem que esforçar, correr atrás e tê-la. E quando você tem essa inteligência intelectual, você estudou, tal, mas você não exerce esse trabalho, o passar de anos sem exercer te torna inferior ao que exerce, porque você vai esquecer muita coisa e a falta de prática faz você, na hora da lida mesmo, tomar as decisões corretas. E no caso dele sendo político, do que se diz ser formado, além de tudo isso, existe o interesse pessoal de lucrar com a desgraça. Então, obviamente, por questões profissionais ele é inferior a ela, e, obviamente, por questões moral, ele é inferior a ela. Tanto pela causa que ele defende, né? Que nós já sabemos, pelas causas que ele defende, e pela afronta agressiva e grotesca quanto a ela, que mostra falta de educação, falta de respeito, falta de humanidade, bom senso, falta de bom senso, e, claro, um tremendo medo de deixar ela concluir o que ela falaria, o que faria dele um fracassado, o que desmentiria as teorias dele e mostraria o quanto ela é maior que ele. Então, tudo isso dá para você aprender que se um dia acontecer, né, com você, que alguém te humilhar, alguém pisar em você, alguém falar que você não pode, que você não presta, ou isso ou aquilo, e tentar puxar o teu tapete, você sabe que a principal razão, se não for intelectual, é uma inveja de coisas pessoais que você tem na sua personalidade e no seu temperamento, no seu jeito de viver feliz, nas suas conquistas pessoais, que inveja que ele tem, e a pessoa tem. Porque ninguém que humilha outra pessoa não humilha por ser superior. Humilha sempre, o motivo é, mesmo que um pouco oculto, é inveja e medo. Ataca-se primeiro para mostrar valentia, para tentar, início de conversa, fazer outra pessoa se sentir inferior para que essa pessoa não contra-ataque. Quando a pessoa que é atacada não é acostumada a viver com lixo, ela não vai, ela vai aparentar uma certa incapacidade ou fragilidade, o quanto que na verdade é só mesmo no caso, né, uma incapacidade de se comportar no meio de pessoas de um nível tão baixo que ela não está acostumada a viver, que é o caso da doutora Nícia Yamaguchi. Bom, isso é a minha opinião, e com certeza a opinião da maioria das pessoas que participaram, inclusive até da dona Leila, hein? Pô, pois é. Existe um pouco de humanidade em algumas pessoas, que a gente acha que não tem muita, né? Bom, gente, acabou-se, né? Esse é o vídeo que eu vim trazer para você, falando sobre esse assunto, expondo a minha opinião sobre isso, tentando ajudar você a, caso se depare numa situação parecida, entenda o contexto da história, não se deixe enganar por calúnia, porque foi uma calúnia muito direta, né? Dizendo que ela é incapaz, que ela não é boa o suficiente, o quanto que, na verdade, essa CPI não mostrou incapacidade nenhuma da senhora Nícia Yamaguchi, mas sim que ela estava no lugar errado, num tipo de pessoas que, obviamente, eu não saberia se comportar. Por quê? Porque ela não é da escória, ela é uma mulher culta, entendeu? É só isso que todo esse vídeo mostrou. Então, eu vim aqui trazer para vocês o lado oculto que esse vídeo quis mostrar e nos ensinar, que a CPI nos ensinou. O que a CPI nos ensinou? A CPI nos ensinou que não vale a pena a CPI, que ela não presta para nada, não tem nenhum objetivo que vai corroborar para o bem da nação, porque é uma CPI que tem um partido. Ela tem
uma ideia e qualquer um que ir contra a ideia da CPI, dessa reunião miserável, vai ser afrontado de maneira perversa, estúpida e grotesca. E para você vencer gente assim, você tem que ter um temperamento um pouco mais grotesco. Você tem que ser tipo assim, tão sábio. Bom, imagine uma Nissy Yamaguchi, não fosse descendente de japonês, né? Não fosse criada nessa educação. Fosse eu, por exemplo, brasileira, legítima brasileira. Não tivesse temperamento sanguíneo. O sanguíneo não... Acho que também... às vezes, né? Depende. Se o sanguíneo começar numa discussão dessa, começar desde o começo levando pra brincadeira, ele queima a cara e faz a cara deles e faz esses velhos passar vergonha. Mas se o sanguíneo já começar a levar essa conversa pro lado sério e preocupado, levando a sério assim, é como se fosse um teatro. Ele pegar esse personagem, ele não consegue, ele vai desequilibrar.